É uma alegria estar junto com os irmãos, primeiro pela responsabilidade de estar diante da Igreja de Jesus Cristo e também, diante do compromisso que eu tenho com um amigo, porque pastor Efraim, esteve na Segunda Igreja Batista em Gramacho, congresso de família, ministrou de forma abençoada, nos abençoou, e eu fiquei com esse compromisso de estar junto caso ele precisasse. Hoje, deixamos a nossa igreja, eu tenho uma alegria muito grande de participar desse momento especial, 23 anos, momento histórico, momento de gratidão e ter lembrado de mim para estar junto com os irmãos. Já deixo aqui os parabéns a todos vocês, não sei se há fundadores ainda vivos, mas eu louvo a Deus pela vida desta igreja, temos aqui, Deus abençoe. Lá na nossa igreja nós temos uma apenas, de 67 anos, temos a irmã Ana Campos, que será homenageada brevemente. Então que Deus abençoe, parabéns, continue assim, uma agência do Senhor, plantando, colhendo frutos para o reino de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. E também pela nova liderança, pastores que foram ordenados, foram levantados no meio da igreja para serem líderes. Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe a sua caminhada, que sejam frutíferos na presença do nosso Deus. Quero apresentar minha esposa e minha filha, tem aqui, as varoas, pode ficar de pé, varô, isso, são lindas, são maravilhosas, isso, acende a luz aí, varão, isso, dá uma olhadinha para trás aí, meu amor, dá uma olhadinha o povo aí, tá vendo? Essa é minha esposa, Dilvane, caminha comigo nesse ministério, minha filha ali, Samara, vai fazer 18 anos essa semana, está sem compromisso com ninguém, não está namorando, você que está aí de repente procurando uma varoa, quem sabe, mas eu vou te dar um aviso, você vai ter que passar por dois pastores, primeiro o pai e o filho que está sendo encaminhado, inclusive ele está ministrando lá na Segunda do Gramacho, então você já vai pensando duas vezes se você vai procurar alguma coisa com Samara, porque não é fácil a vigilância 100%, 24 horas, sobre a vida dessa varoa abençoada. E ela vai ser radical, diz que vai ser radical, vai para ir para missões, então já pensa duas vezes se você vai encarar esse fato. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Você que entrou aqui, não sei a sua vida, a sua história, não sei o que se passa no seu coração, mas eu quero dar uma notícia a você. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o seu Deus. Você pode repetir comigo? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é o meu Deus. Vamos então meditar na palavra de Deus em Êxodo capítulo 3, de 1 a 6. Aqueles que encontraram, digam amém. Assim diz a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E continuou Deus: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Amém, irmãos? Com o objetivo de conduzir um grupo de pessoas sobre o seu nome e para formar o seu povo, Deus realizou obras nessas três pessoas: Abraão, Isaque e Jacó, de uma forma especial. Deus desejou no meio desses patriarcas formar uma nação para si, Israel. Deus desejou revelar a sua vontade
revelar a sua glória, revelar o seu pensamento, os seus desejos sobre a vida de um povo. E ele se manifestou a Abraão, Isaque e Jacó. E da mesma forma, hoje nós somos o povo de Deus, escolhido pelo Espírito Santo, tocado, transformado através da cruz de Cristo, a qual a mensagem do Evangelho varreu o mundo, em que separou um povo chamado povo de Deus, família de Deus, os escolhidos, a nação santa, o sacerdócio real. Um povo que foi comprado pelo seu sangue na cruz do Calvário. Aqui estamos nessa noite, nessa celebração de uma igreja, nos alegrando, porque o que nos motiva a estar aqui é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O Deus que morreu, que se fez um de nós, que foi crucificado, ressuscitou e nos disse uma mensagem: vou para o Pai preparar-vos lugar, mas quando eu preparar, eu voltarei para buscar. E é nessa esperança que nesta noite de domingo, muitas igrejas, milhares de igrejas, se reúnem para celebrar, para se alegrar, porque nós somos povo escolhido de Deus. Nós fomos separados pelo Teu Espírito, nós fomos chamados pelo poder do Evangelho, e vivemos uma nova história, porque as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós precisamos também olhar esse texto, e ver que a revelação cristã traz a visão de Deus como Pai. Por isso que a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse Pai que deseja se relacionar com o seu povo, que deseja estar presente no meio da igreja, que manifesta os seus dons e talentos, mesmo sem merecer, mesmo sendo casa humilde, simples, vaso de barro, Ele, por nos amar, nos ver como filhos, deseja se relacionar, se revelar e estar no nosso meio, através da igreja de Jesus Cristo. E nós podemos ver isso em Malaquias. Malaquias capítulo 2, 10 diz: não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Então essa visão de estar nessa noite celebrando, se alegrando, cantando, adorando, é o sentimento de que temos um Deus que é Pai, um Deus que está presente, um Deus que nos resgatou, como foi encenado aqui nesta noite, que estávamos perdidos em trevas, mas o seu amor como Pai, um Deus que deseja se revelar ao seu povo, está presente, resgata, transforma, dá uma nova oportunidade, perdoa pecados e salva para a glória do seu santo nome. No Antigo Testamento, nós vemos que Deus se revelou a 3 homens, Abraão, Isaque e Jacó. Mas a pergunta é: por que Deus de Abraão? O Senhor se revela no momento em que está chamando Moisés a um compromisso, e ele cita Abraão. Mas por que Abraão? Se nós formos olhar então para a história, Abraão inicialmente se chamava Abrão. Essa palavra no hebraico você vai ser como Abba, que quer dizer pai, pai de uma grande nação. Deus então coloca o significado maior na vida de Abraão, chamando ele de Abrão, chamando ele de Abraão. E agora esse Deus Pai deseja se manifestar e dar uma promessa ao seu filho. Isso significa uma experiência pessoal na vida de Abraão. Abraão foi escolhido para ser uma grande nação, mas como ele foi chamado? Ele foi chamado para um local, para sair da sua terra, para sair do seu povo, sem uma direção, sem um plano, sem um mapa, sem seguro, sem garantia. Sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu te farei uma grande nação. Aquele homem, diante desse fato, ele toma a atitude de simplesmente obedecer, e ele é designado o pai da fé. O homem que, diante de uma promessa sem nenhum tipo de garantia, de sair da sua terra, da sua parentela, de ter algum sucesso. Mas um pouco mais à frente nós vemos Abraão agora vivendo uma outra situação. Deus diz: será pai de uma grande nação, mas como pode ser se eu não posso ter filho? Abraão, quando recebe o chamado de Deus, Deus diz a ele: farei de ti uma grande nação e lhe darei um filho. O texto diz que ele toma um sentimento de sorrir, de rir daquela situação. Como pode eu, com mais de 100 anos, e minha esposa com 90, gerar filhos? Pode, na minha infertilidade, na minha situação, ser ainda algo de expectativa, ser ainda algum resultado da vida que eu tenho?
E aí Deus se manifesta a ele, dizendo que ele seria pai de uma grande nação, dá a ele um filho, o filho Isaque, e Sara, sua mulher, tem um filho, na alta idade, porque Deus é Deus de cumprir as suas promessas. Talvez a nossa vida caminhe diante desse mundo, talvez você aqui nesta noite pode pensar que você não tem mais nenhuma expectativa no seu ministério. Talvez você pode pensar nessa noite que talvez a sua idade já chegou e você é alguém infrutífero. Talvez você pode estar pensando que o seu casamento, a sua vida, a sua história, os seus planos, aquilo que você tanto sonhou durante toda a sua vida, não aconteceu, e talvez o seu coração possa estar te dizendo: olha, é impossível, não há nenhuma possibilidade, não há nenhuma condição para que esse quadro se reverta. Eu quero te dizer que o Deus de Abraão é o seu Deus. O Deus que fez milagre no Abraão, continua a fazer milagre na sua vida. O Deus ao qual se manifestou ao Pai da fé é que nos traz essa visão de um olhar importante de um Deus que cuida. E talvez na nossa fragilidade nós nos sentimos impotentes diante de algumas possibilidades: doença, enfermidade, divisão no lar, filhos nas drogas, marido afastado, esposa afastada, filhos que não querem saber de Deus. E quando nós olhamos essas impossibilidades, porque Abraão olhou a sua impossibilidade, como eu em alta idade, minha esposa também, ter um filho, mas Deus, Ele age no meio do milagre. Deus, Ele age no meio daquilo que parece impossível para nós, mas é possível para Ele. E o que eu posso dizer é que o Deus de Abraão é o seu Deus nessa noite. Há milagre para a sua vida, há milagre para a sua casa, há milagre para os seus filhos, há milagre para o seu casamento, há milagre para o seu trabalho, há milagre para a sua empresa, há milagre para a sua igreja, porque esse Deus continua sendo o mesmo e continua a realizar grandes coisas. E então nós paramos para pensar, mas por que Deus então vai dizer: eu sou o Deus de Abraão? E depois em seguida Ele diz: eu sou o Deus de Isaque. A lição que aprendemos é que Isaque foi gerado de uma promessa. Isaque só se tornou a existir porque havia um compromisso de Deus com Abraão. Deus havia dado a Abraão uma promessa: você terá um filho. E Isaque se tornou promessa porque havia um compromisso de Deus com Abraão. Deus havia dado a Abraão a esperança, a expectativa de herdar e de ser pai. Mas um fato acontece também diferente. Há um momento em que Deus pede o seu filho. No momento em que Abraão é convidado para sacrificar Isaque, é um dos dramas mais comoventes da história bíblica que eu sinto depois da crucificação. Um pai que tanto sonhou com o filho, que era uma promessa, agora tem que abrir mão dele. Sem pensar duas vezes, Abraão, obediente, vai até o Monte Moriá, no lugar em que mais tarde Davi compra terras exatamente nesse local onde ele deveria ter sacrificado seu filho, e que mais à frente, em 2 Crônicas, capítulo 3:1, o seu filho Salomão constrói o primeiro templo. E hoje esse ambiente, esse espaço, ele está com uma mesquita, o qual os muçulmanos entendem que nessa mesquita foi exatamente o local em que Maomé subiu no cavalo para os céus. Aí você vai entender a confusão que acontece entre judeus e palestinos. No ambiente em que Abraão, no local onde Abraão provavelmente foi levado para sacrificar Isaque, no local em que o rei Davi compra uma terra onde deveria ser construído, foi construído o primeiro templo. Nesses dias existe lá uma mesquita e existe lá um outro grupo religioso muito grande, forte, dizendo que foi ali exatamente que Maomé subiu aos céus. Mas precisamos pensar, Isaque é a possibilidade onde não havia nenhuma chance. Isaque é a realização onde não havia nenhuma possibilidade científica, médica, de um homem em alta idade, junto com a sua mulher de alta idade, gerar um filho. O que nós aprendemos, louvado seja Deus, com essa passagem, é que tudo que temos vem do Senhor. Abraão estava impossibilitado de realizar o seu sonho. Sara estava impossibilitada de realizar o seu sonho, mas foi Deus que trouxe a promessa para a vida deles.
Foi Deus que trouxe esse filho da promessa para as suas mãos. E o que nós aprendemos é que tudo que temos, meu irmão, nós recebemos de Deus. A sua casa, a sua família, a sua vida, a sua saúde nesse tempo de coronavírus, foi Deus que te deu, foi Deus que te concede. Tudo que nós recebemos, a salvação, as vitórias, muitas vezes sem justificativa, a santificação, o perdão, a liberdade, todas essas coisas nós recebemos de um Deus que é Deus de Isaac, Deus da promessa. E Deus, quando faz promessa, Ele cumpre. E eu quero te dizer nessa noite, provavelmente sem esperança, as promessas de Deus ainda podem realizar na sua vida. Você precisa entender que esse Deus, que foi Deus de Abraão, que foi Deus de Isaac, Ele é o seu Deus, que trouxe à existência Isaac diante de uma promessa. E quantas promessas, amados irmãos, nós recebemos de Deus todos os dias. Nesse tempo de coronavírus que vivemos, quantas pessoas ficaram para trás? Talvez alguns aqui se contaminaram, talvez alguns aqui passaram até pela internação, mas louvado seja Deus, porque ainda há promessa na sua vida, ainda há promessa na sua família, ainda há promessa na sua casa, e quando Ele tem promessa, Ele cumpre. Ainda não é o seu dia, ainda não é a sua hora. Faça e cumpra as promessas de Deus para o seu coração. Mas a pergunta vem em nossa mente agora: como? Por que Deus se revela a Moisés, sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e agora o Deus de Jacó? Esse texto sempre me incomodava, porque Deus mudou o nome de Jacó. Houve um momento em que Jacó, trapaceiro, enganador, mentiu para o seu pai, tomou a primogenitura, e num momento ele vai para lutar com Deus. No momento em que ele deseja se dar bem, ele quer ser abençoado. Você não vai embora se você não me abençoar. O anjo então toca na coxa, ele fica manco, e daquele momento em diante ele deixa de ser Jacó e se transforma em Israel. Às vezes a gente precisa pensar que para Deus mudar a nossa vida, Ele precisa tocar no local mais duro que nós temos. A coxa é o osso mais duro que temos no corpo humano, mas foi necessário Jacó ser quebrado para poder viver a mudança. Muitas vezes as lutas que nós passamos, pode ser naquele momento luta, mas muitas vezes no secreto, Deus está trabalhando com você, Deus está trabalhando com o seu coração, Deus está trabalhando com a sua vida para mudar a sua perspectiva, para você ficar um pouquinho mais dependente de Deus, para você tirar um pouquinho a vaidade do coração, o orgulho do coração, esse sentimento que nos corrói. Porque eu vou dizer uma coisa a você nessa noite: todos nós temos um pouquinho de Jacó nessa noite aqui. Todos nós temos um pouquinho de Jacó. Nós somos pecadores, mentimos, erramos, falhamos, fraquejamos, porque há um pouco de Jacó no nosso coração. E quando Deus se revela a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Jacó, mas por que não Israel? Já que o nome dele havia sido mudado. Irmãos, há uma palavra maravilhosa de revelação para o nosso coração. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus quis trazer à memória de Moisés quem Israel era antes de ser. Deus quis trazer ao coração de Moisés que ele era Deus de Jacó. E sabe quem é Jacó? Jacó é trapaceiro, Jacó é enganador, é espertalhão. Ele foi capaz de enganar o seu pai. E sabe o que nós aprendemos? O Deus que é pai, Ele ama a todos de igual forma. Ele ama o pecador, Ele ama aquele que adulterou, Ele ama aquele que, quem sabe nessa noite você cometeu o aborto, quem sabe você nessa noite cometeu algo que machucou o seu coração, quem sabe você nessa noite agiu de uma forma que você se arrepende, o estado que você deixou a sua família, a forma como você errou na casa de Deus, quem sabe o seu passado. Muitos estão olhando, jogando pedra, acusando que você fez isso, que você fez aquilo, e você se sente envergonhado. Eu quero te dizer uma coisa: Deus é Deus de Jacó e Ele é seu Deus. Jacó, um trapaceiro, Deus traz a memória de quem era Jacó, e nós vemos então que essa visão de Deus é um Deus Pai que ama, é um Deus Pai que perdoa pecados, é um Deus Pai que traz o renovo à nossa vida. É claro que
As coisas acontecem, erramos, falhamos, pecamos, mas esse Pai é um Deus de misericórdia que deseja resgatar a vida de todos aqueles que estão perdidos. Eu não sei o que você passou, eu não sei por onde você andou, quem sabe há mágoas no seu coração, quem sabe há uma lembrança ruim no seu coração, e isso tem te incomodado. Jacó era trapaceiro, mas Deus mudou a vida dele, transformou ele em Israel, e no momento mais importante do chamado de Moisés, ele é citado nessas 3 pessoas que Deus usa para poder transformar e revelar um povo, o povo de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus é Deus de gente de fé, como está aqui na igreja do Betel Pilar. Deus é Deus de promessa, porque tem a promessa sobre a nossa vida, mas Deus também é Deus aqui de pessoas imperfeitas, de pessoas que erram, de pessoas que falham, porque Ele é Deus de amor, Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus que perdoa. Nós podemos ouvir pessoas dizerem: a igreja há muito ex, a igreja há muitos falsos, mentirosos, mas é exatamente isso, porque a igreja, ela é um renovo. A igreja é a porta dos céus, a igreja é a esperança para quem não tem, a igreja é a limpeza para quem está sujo, a igreja é a esperança para quem perdeu, a igreja é a paz para quem está em guerra. A igreja é um local de graça e de misericórdia, porque o poder de Deus se manifesta e Ele transforma, Ele muda, Ele cura, Ele perdoa pecados. Ele pega aquele criminoso, o qual larga a arma e pega a Bíblia e começa a pregar. É Deus daquele que é o enganador como Jacó e faz dele ser Israel para fazer uma grande nação, porque nós temos um Pai que perdoa, que cuida e que ampara a sua igreja. Nós louvamos a Deus, porque Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o nosso Deus. Então não se sinta nessa noite acusado por nenhuma seta, nenhum dedo de ninguém, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O mundo pode falar de nós, mas nós somos a nação santa, a nação escolhida, a nação separada, e um dia Ele virá buscar a sua igreja, e nós iremos então estar diante do Senhor, glorificando e exaltando, por mais que o mundo nos odeie, por mais que haja perseguição, mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o nosso Deus, é o seu Deus, e tem cuidado e tem amparado você. Por que Deus disse isso a Moisés? Moisés estava recebendo um chamado para ganhar um povo, mas ele diz o seguinte: eu sou pesado de fala, como vou dirigir um povo se eu não consigo falar direito? Como vou dirigir um povo se eu não consigo falar direito? Deus diz para Moisés, quando Moisés se sentia pequeno, se sentia incapacitado, se sentia inútil, se sentia imperfeito, Deus diz para ele: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o pai da fé. Moisés, eu sou o Deus de Isaac, a promessa que só aconteceu pela graça. E eu sou o Deus de Jacó, o Deus de gente imperfeita, o Deus de gente enganador, o Deus de gente que erra, que falha, que peca, mas é um Deus que aceita o arrependimento para viver uma nova história. O que eu quero passar para vocês nessa noite, amados irmãos, é que por mais que as coisas estejam difíceis, as portas estejam fechadas, por mais que o pecado e o devorador esteja à nossa volta tentando nos afastar, nós temos um Deus que olhou um homem e viu a sua fé, que olhou um jovem, Isaac, ao ser sacrificado, providenciou o cordeiro, porque ele não poderia falhar com as suas promessas, e Deus não falha com as suas promessas. Deus também é Deus de Jacó, imperfeito, falho, pecador, trapaceiro, mas Ele é um Deus que traz as coisas que não são existentes para a existência. Aquilo que parece impossível, Ele transforma, Ele cura, Ele salva. Então a minha palavra nessa noite para a sua vida: não se sinta incapacitado, não se sinta imponente, sem condições,
Não se sinta fragilizado, diminuído diante de ninguém, porque é Deus de pegar gente imperfeita, gente falha, e para fazer vaso de honra na sua casa. Essa igreja durante 23 anos tem pregado palavras de esperança, de vida eterna. E todos nós que entramos por evangelho, de alguma forma, nós fomos quebrados antes. Nós fomos quebrados diante de uma graça de um Deus que nos amou sendo imperfeitos, que deixou a sua glória, se formou homem, esteve no meio de nós, sofreu a cruz, uma coroa de espinho, subiu numa cruz onde os seus carrascos estavam crucificando e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que amor é esse que nos faz ser igreja? Que amor é esse que nos faz levar essa mensagem? Porque não importa qual o estado que você esteja, o momento que você esteja vivendo, esse Deus é um Deus Pai, é um Deus de amor, que quer se relacionar com o seu povo, ao ponto de subir numa cruz, para morrer pelos nossos pecados. A igreja Betel Pilar precisa amar a mensagem da cruz. A igreja Betel Pilar precisa reconhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é o seu Deus. A igreja Betel Pilar precisa agradecer, porque mesmo falhos e pecadores como somos, Ele nos usa para a glória do seu santo nome. Ele derrama o seu Espírito Santo, Ele derrama dons e talentos para que nós venhamos a manifestar o seu amor no meio de um mundo corrupto e perdido. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Abraão, pai da fé. Isaac, o Deus que se revelou no filho da promessa. E o Deus de Jacó, o Deus de misericórdia e graça. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para me ajudar. Nós vamos cantar o louvor, a Ele a glória. Eu sei que ainda há outras atividades na igreja, mas eu convido você a ficar em pé nesta hora. Eu quero que você olhe para o seu irmão. Eu sei que com a máscara talvez seja difícil. Diga para ele: Deus de Abraão é o seu Deus. Deus de Abraão é o seu Deus. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua fazendo milagres. Ele continua a perdoar pecados. Não se sinta inferior, porque Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, a igreja que Ele quer, o ministério que Ele deseja. E eu tenho a certeza nesta noite, se há algo no seu coração que você precisa liberar o perdão, libere nessa noite. Se você deseja apagar da sua mente, do seu coração, talvez um ato que você cometeu lá atrás, olha, Deus continua sendo o seu Deus, mas Ele precisa ver o seu arrependimento, porque Ele usou a vida de Jacó, mesmo sendo trapaceiro, mentiroso, e fez de Jacó estar no meio de 3 pessoas que formaram o povo de Israel, a qual Deus se manifesta com a sua graça. Deus é Pai, Deus é graça, Deus é misericórdia. Você precisa tirar do seu coração todo o peso, toda acusação do diabo, todo o laço do inimigo, toda seta que venha talvez tentar te envergonhar, tentar colocar você para baixo, e você olhar: não, o Deus do pai da fé, o Deus do filho da promessa, também foi Deus de um enganador, mas Ele me deu graça, Ele perdoou os meus pecados, escreveu meu nome no livro da vida, e hoje eu sou uma nova criatura, usado, remido, transformado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, igreja, vibre, cante, se alegre, porque o Deus continua sendo o mesmo, Ele continua fazendo milagres no nosso meio, e ainda haverá muita gente, ainda virá muitas pessoas para cá, querendo receber da água da vida, querendo receber o perdão, e você vai dizer para eles: olha, Ele é Deus de Abraão, mas também é Deus de Jacó, Ele é seu Deus, Ele perdoa os seus pecados, Ele cura suas feridas, Ele muda a sua vida, Ele Deus da graça, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nessa noite, amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, vamos cantar, porque Ele está vivo. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, porque Ele não imputou em nós acusação, mas morreu na cruz do Calvário, nos dando a vida eterna. Vamos louvar o Senhor, e em seguida pastor Efraim está com a palavra. Porque dele, por Ele, para